No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa nesta sexta-feira, 28 de junho de 2024. Sejam todos bem-vindos aqui ao Minuto da Unicidade. Hoje eu vou precisar, aí com 2 dias, você que não acompanhou o Minuto da Unicidade da quarta-feira, eu vou ter que foi quarta ou terça-feira, que eu não me recordo exatamente o dia, mas essa semana eu li para você, nós meditamos sobre Jeremias 10, no verso 6, que diz, né? Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é o teu nome em poder. Verso 7 de Jeremias 10 diz, quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isso só te pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino não há ninguém semelhante a ti. E eu vou repetir esse texto, não vou repetir o programa, mas eu queria falar aqui a respeito dos ouvintes. Fala, não, mas a Trindade é assim mesmo. Eles são iguais, idênticos em atributos, nisso, aquilo, outro. Ao mesmo tempo que se afirma isso, é necessário também afirmar que, ao mesmo tempo que afirma que são iguais, né? São iguais, totalmente iguais, ao mesmo tempo fala que são distintos, usam os versos que fazem a separação entre um e outro. Por exemplo, Jesus lá em Evangelho de João capítulo 16, que o Pai é maior que eu, vou para o Pai porque o Pai é maior que eu. O dia da volta dele, por exemplo, nem os anjos do céu sabem, nem ele mesmo sabe, só o Pai. Só o Pai que sabe. Quer dizer, Jesus vai voltar, ele mesmo garantiu para os seus discípulos que vai voltar, porém ele mesmo não sabe o dia que ele vai voltar. Ele está lá do lado de Deus aguardando a ordem. O dia que Deus falar é hoje o dia. Quer dizer, até Jesus vai ser pego de surpresa. Até ele vai ser pego de surpresa, porque ele também não sabe o dia que ele vai voltar. O interessante é que lá no Evangelho de João, quando ele ressuscita, ele chama Pedro, lembra aquela passagem? Pedro, tu me ama, né? Vê lá, Evangelho de João capítulo 21, amo o Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta isso 3 vezes para poder confrontá-lo com a negação também dele 3 vezes, não é? E aí ele fica muito triste na 3ª vez, porque ele se liga, o que está acontecendo, e ele fala o quê? Tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Confissão de Pedro, outra confissão importante, tu sabes tudo. Pois é, tem uma coisa que Jesus não sabe. Então, como é que Pedro diz? Tu sabes tudo, tu conheces tudo, tu sabes que eu te amo. Ponto. E aí entra uma coisa para você refletir, você que crê na Trindade. Depois, ele aparece para João em Apocalipse e diz assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Capítulo 1, versos 16, 17. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso. Os evangélicos também falam, e todos, trinitário ou não, fala que Jesus é o Todo-Poderoso. Porém, como que o Todo-Poderoso não sabe o dia que ele vai voltar? Como assim? O Todo-Poderoso não sabe o dia da volta dele? É um segredo guardado às 7 chaves? E aonde está a igualdade dentro da Trindade, se tem uma coisa que os outros 2 não sabem, só um sabe? E aí, recebi algumas mensagens, alguns e-mails, né, voltando aqui ao assunto, para nesse tema, né, que não há ninguém semelhante a ti, e começaram a mandar esse tipo de mensagem para mim. O que acontece? Dentre essas mensagens, algumas falam assim, não, mas as pessoas não pensam dessa forma, as pessoas não dividem, ninguém pensa assim, né? Teve uns caras aí que, não é assim que se pensa, não é essa mentalidade. Bom, os autores do filme A Cabana, por exemplo, se você não conhece esse filme e gosta desses assuntos, ou se você assistiu esse filme, você vai lembrar que A Cabana, inclusive, causou muita polêmica, porque o que a Cabana fez? Ela ilustra a Trindade nesse filme. O filme é sobre um cara que, né, alguém estuprou a filha dele, matou, e ele não perdoava a pessoa. Enfim, o filme gira em torno disso, mas aí Deus, ele vai e trabalha na mente do cara, cura o camarada, tudo bem, e Deus aparece no filme, o filme gira em torno disso, de uma Trindade.
O filme, você pode pesquisar aí na internet, procura saber se você não conhece, vai lá, dá um Google ou põe no YouTube que você vê o filme. Tem na Netflix, A Cabana. O filme A Cabana, o que acontece? Jesus é um jovem, tipo muçulmano, um árabe. O Deus, né, o Deus Pai, é uma mulher nesse filme, por incrível que pareça, uma atriz até muito famosa, uma senhora negra muito famosa, o nome dela acho que é Octavia Spencer, estou até com um texto aqui, Octavia Spencer é o nome dela. E o Espírito Santo é uma moça chinesa, assim, tipo chinesa ou lá da Malásia, traços orientais. Esse é o filme A Cabana. A Trindade é uma mulher, o Senhor Jesus seria aqui um jovem muçulmano, não vou dizer muçulmano, de origem árabe, com traços árabes, e o Espírito Santo, uma outra mulher, a Trindade com duas mulheres e um homem que é Jesus, né? Só não botaram Jesus mulher porque todo mundo sabe que Jesus é homem, mas Deus seria uma mulher, para mostrar que realmente há uma distinção entre eles, uma heresia completa. Primeiro porque não tem Trindade, não existe. Segundo eles, são três iguais, e três iguais interpretados por duas mulheres e um homem. Ah, Tony, mas o filme... não, o filme coloca... O autor, ele quer dar né? Ele quer dizer que geralmente as coisas não são como nós pensamos, né? Deus pode ser uma mulher, por que não? E ele quis polemizar, mas desde o momento que você divide a divindade em três, dá nisso aí. Dá nisso daí. Eu estava falando no Minuto da Unicidade de ontem, você pode ver no YouTube, sobre a visão de Daniel, do ancião de dias, do filho do homem. A visão de Daniel, ela é pintada, né? Reforçou a pintura lá de Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, os pintores famosos da época do Renascimento. Lá que pintou o velho, né? De barba grande, um jovem ruivo, né? Estilo europeu, que é o Jesus que o cinema sempre pregou. Agora está mudando um pouquinho, mas é o Jesus que sempre foi anunciado, de olhos claros, pele branca, cabelos longos. E o Espírito Santo é uma pomba. As pinturas da época do Renascimento, o Espírito Santo é representado por uma pomba baseada na passagem de Mateus 3 do batismo de Jesus. Agora, quando você vai pintar a divindade, quando você vai interpretar a divindade da Trindade, dá nisso daí. Ora é um velho, como interpreta equivocadamente a teologia trinitária sobre Daniel 7, que ali não tem Trindade, falava ontem que não há Trindade ali, uma vez que a Bíblia diz: não há ninguém igual em toda a terra, não há semelhante a ti. Existem várias passagens, Salmos, a Torá, não há ninguém igual. E por não haver igual, colocaram no filme A Cabana 3 diferentes. Para você que acompanha aqui no YouTube, eu vou colocar o link da matéria para você ver essa matéria do filme A Cabana falando sobre a Trindade. Fazendo justiça aqui, né? Muitos evangélicos saíram contra o autor da Cabana, classificando o filme de heresia. Pelo menos, né, a gente vai fazer justiça aqui. O filme é uma heresia. Por que é uma heresia? Por causa justamente disso, com a caracterização da Trindade, que Deus é interpretado por uma mulher negra, a Octavia Spencer, Jesus por um jovem com traços árabes e o Espírito Santo por uma jovem oriental. Para muitos, né, dá essas características à Santa Trindade, sobretudo fazendo Deus ser vivido por uma mulher, é uma heresia e não vai ao encontro dos dogmas cristãos praticados pela maioria das denominações. Bom, aqui entra a questão para a Trindade, porque temos um versículo que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito ele, não fará, ou havendo falado, não cumprirá? Conhece esse texto? Está lá em Números 23, 19. Talvez o autor do filme A Cabana, lendo esse texto que Deus não é homem, pintou ele como uma mulher, ou usou uma mulher para interpretar esse filme. No caso, Deus seria uma mulher. Então, Deus não é homem. Então, o autor leu isso aqui, Deus não é homem, então, em tese, ele está certo interpretar por uma mulher, por uma senhora, por qualquer coisa. Se a base é essa, né? Deus não é homem para que minta. Por que acusam a Cabana, o autor do filme A Cabana, de interpretar ele como uma mulher, uma senhora? Então, o cara estaria certo, né?
Deus não é homem. Deus não é homem, ou seja, Deus não é ser humano. Deus não é homem para que minta. E aí falando da fragilidade do homem, da sua fraqueza, das suas mentiras, promete e não cumpre, aquela coisa toda, né? Mas não há ninguém semelhante a Deus. Deus não é homem. Deus não é homem, eu concordo, mas ele se fez homem. Isso é que é muito importante para nos salvar, para nos resgatar. Não tem lá, sem dúvida e sem dúvida, ou seja, sem dúvida. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, foi visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Deus se fez homem. O que Jesus fala? O quê? Agora vocês procuram matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido, e Abraão não fez isso. João capítulo 8, lá no Evangelho de João capítulo 8, 40, vocês querem matar a mim, homem que tem trazido a verdade. Então ele se fez homem. Nessa parte aí nós concordamos. E aí ele fala, eu recebi de Abraão, Abraão não fez isso. Aí é a parte que eles, os judeus discutem, mas você não conhece Abraão? Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Não desenhe a divindade, Deus eterno, não tem ninguém igual. Não adianta pintar, não adianta colocar ilustração, porque o tiro vai sair pela culatra. Não faça imagem, é proibido fazer imagem. Quando você pinta, como aqueles caras pintaram, os grandes, os maiores pintores da história da humanidade, tentaram pintar Deus, melhor dizendo, cometeram um equívoco, 2 equívocos, porque não pode pintar e porque Deus não é 3, como diz aí a teologia. Bom, se quer saber mais sobre o assunto, nós temos o livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, que está lá no nosso canal, no YouTube, o link na descrição, adquira. Tem muita informação sobre esse... No livro não tem essas questões de exemplificação, Lá é só Bíblia o tempo inteiro. E história o tempo inteiro, Informações, fatos históricos, documentos históricos, informações verídicas, livros que têm boas referências bibliográficas e chancelas de doutores, teólogos, doutores em divindade. Então é um documento muito importante, talvez um dos mais completos dos últimos tempos, sobre a unicidade de Deus, e você ajuda a semear nesse ministério. Apoie o Minuto da Unicidade com as suas orações, com sua ajuda, porque assim a gente vai colocando um tijolinho no reino de Deus, na pregação da verdade. Assim você me ajuda a espalhar essa mensagem por todo mundo. Como diz a palavra, quem crê, quem der ouvidos, quem crê e for batizado será salvo. Deus abençoe a todos, até segunda-feira, um bom fim de semana, e não esqueça de acompanhar logo mais o programa na Rádio Betel FM. Aí, para você que já está ouvindo aí pela Betel, obrigado pelo carinho da audiência. Deus abençoe a todos. Minuto da Unicidade.